Boa noite na paz do Senhor, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, estudantes do curso básico em teologia. Nós estamos retornando, começando nesse exato momento a terceira aula, Introdução ao Estudo da Teologia, numa perspectiva bíblica pentecostal. Sou o pastor Gutenberg Pimentel e quero nesse instante já dar início à nossa aula. Mas antes eu gostaria de fazer aqui uma oração, a fim de que coloquemos diante de Deus esse momento tão especial. Deus eterno e Pai, Senhor Todo-Poderoso, ponho-me diante da Tua presença, Senhor, sob os cuidados da Tua inspiração, que o Senhor Deus eterno venha dar a minha habilidade na exposição desta aula, ao mesmo tempo que também, Senhor, acessibilidade de entendimento a todo o alunado que nesse instante me acompanha nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amigos, nós vamos ver nesse momento sobre as fontes da teologia. À semelhança das demais ciências, possui a teologia as suas fontes, suas declarações e artigos. Então, do modo como outras ciências labutam com essas questões, nós também, na área da teologia, não negamos de forma nenhuma a importância de suas fontes. E as suas principais fontes são a Bíblia Sagrada. É na inspirada, inerrante, imutável, infalível e soberana palavra de Deus que a teologia vai buscar toda a sua autoridade. Sua matéria-prima é a revelação divina conforme nola transmitiram os hagiógrafos do Antigo e do Novo Testamento. Considerando que quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para corrigir, para repreender, a fim de que o homem seja perfeitamente preparado para toda boa obra de Deus. Não há como alguém ser habilitado a manusear bem a Escritura se não examiná-la, se não pesquisar esse livro tão importante para a vida de qualquer cristão, principalmente do teólogo que lida com o conhecimento experimental da palavra de Deus. Uma segunda fonte que nós podemos também indicar dentro da pesquisa da teologia é a consciência. Sendo a voz secreta que o Senhor nos calou na alma, isto é bastante comum e bem presente na vida de quem quer que seja a pessoa regenerada por Cristo ou não, ele tem essa consciência dentro dele, que foi imprimida pelo próprio Deus e que está sempre a alertar-nos de que há um Deus nos céus, diante de quem seremos um dia chamados a prestar contas. Pode a consciência ser considerada uma importante fonte da teologia. Aos Romanos, o apóstolo ele discorreu acerca de sua função no capítulo 2, versículo 13 a 16. Você vai ver como Paulo coloca a maculação, a mancha do pecado na consciência do homem caído, cujas pessoas são portadoras da necessidade da graça de Deus para serem levantadas. E essa consciência mortificada por ofensa do pecado, ela só é vivificada por obra e graça do Espírito Santo na vida de cada pessoa que assim passa a ouvir o Evangelho de Cristo e seja ele despertado para andar em novidade de vida com o Senhor. O filósofo alemão Immanuel Kant afirma ser a consciência um instinto que nos obriga a nos julgarmos à luz das leis morais. Essas leis morais nós trazemos desde o nosso nascedouro. Embora sendo o aspecto moral do homem sendo danificado pelo pecado, todos nós temos um senso de justiça, temos um senso da prática do bem, enfim, está imprimido na alma do ser humano. Porquanto, Botakti declarou muito acertadamente,
dizendo que quando o homem consulta a razão, escuta a ciência. Quando consulta o sentimento, escuta a virtude. E quando consulta a consciência, escuta a Deus. Porque essa consciência é uma área específica onde o próprio Deus, ele torna conhecido ao entendimento das pessoas que procuram conhecê-lo, tendo em vista que existem três públicos: aqueles que se encontrarão com Deus, aqueles que não querem se encontrar com Deus e aqueles que se encontraram com Deus. E todas essas pessoas, esse processo do encontro com Deus, ele começa exatamente nesta área chamada consciência, de forma que o Espírito de Deus, segundo disse Jesus, ele dará às pessoas convicção do pecado, da justiça e do juízo, para mostrar que é um processo começado, iniciado pelo Espírito de Deus e concluído na pessoa a obra redentiva de libertação de seus pecados para uma novidade de vida em Cristo Jesus. É o que disse Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, sobre o posicionamento dessas pessoas em Cristo, quando diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, a partir de um processo de mudança na consciência da pessoa. Acerca da fragilidade da consciência, pronuncia-se Jaime Balmes. Ele diz que a consciência é uma âncora, não um farol. Basta para evitar o naufrágio da inteligência, mas não para indicar-lhe a rota. Por isso, carece ela de ser calibrada constantemente pelas sagradas Escrituras. Há um texto de Provérbios 23, no verso 7, que diz: como imagine sua alma, assim ele é. Ou seja, o texto pode nortear, indicando que muitas vezes nós adotamos e assumimos comportamentos a partir daquilo que nós imaginamos. E dentro dessa linha de pensamento, dentro dessa revelação bíblica, é necessário que nós coloquemos um equilíbrio constante quanto ao que é de nossa consciência por aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta. Precisamos ter uma vida equilibrada dentro de nosso esforço e a graça de Deus participada por Deus em nossa vida. Uma terceira fonte de pesquisa, uma terceira fonte da teologia é a natureza. Nós entendemos que, filosoficamente, a natureza é definida como a força ativa que estabeleceu e preserva a ordem de quanto existe no universo. Esta definição, contudo, faz da natureza uma divindade em si mesma. Existem os propagadores de um movimento chamado Nova Era, os quais costumam dizer que a Terra é tratada como mãe, a mãe Terra. Dentro desse movimento existem os animistas, pessoas que acreditam que há uma possibilidade de comunicação, de conversa com a natureza. Então eles saem por aí, prestam culto e adoração às árvores, culto e adoração aos astros, enfim, uma série de coisas, mas à luz da visão do cristianismo, não é bem assim que nós entendemos, não é desta maneira. A natureza não é uma divindade, a natureza é resultado da obra de uma divindade chamado Deus, Criador de todas as coisas. E a Bíblia não vê como vê os esoteristas e uma série de outras pessoas que estão abraçando linhagem de pensamentos que não partem daquilo que a Escritura revela. A natureza é uma das fontes da teologia e pela natureza é mostrada como tendo sido criada por Deus e por Ele vem sendo preservada. Nós observamos, por exemplo, Gênesis capítulo 1, já faz o apontamento de quem é o autor de tudo enquanto existe. O texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E num momento de reflexão, o salmista Davi, no Salmo 19 e no verso 1,
ele diz: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Você entende por essas duas afirmações bíblicas, os dois adoradores e servidores de Deus, como reconhece em absoluto a partir de quem está a criação de tudo quanto existe no mundo em que nós estamos. Uma quarta fonte da teologia é a experiência. Pois bem, a experiência religiosa é uma das mais importantes fontes da teologia, cuja experiência demonstra a possibilidade de o homem relacionar-se com Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos essa visão abertamente declarada. Os santos porfiavam por esta experiência, seus espíritos amavam por Deus. E o que nós podemos dizer, por exemplo, do profeta Isaías, o qual, no capítulo 6 de Gênesis, segundo a Bíblia nos apresenta, ele diz que viu Deus num alto e sublime trono, ele contemplou a glória de Deus, e tudo aquilo estava associado à experiência que ele estava vivendo com o Senhor. O profeta Jeremias, ou mesmo o profeta Ezequiel, que se desmanchava pela glória de Jeová. Se você pega o capítulo 1, você vai ver um lampejo de revelação de Deus, dada ao profeta Ezequiel, a ponto de, com a sua própria estrutura física, não conseguir ficar em pé. Ele cai prostrado-se em adoração a Deus, e ali ele vê e contempla a glória do Senhor. De maneira que no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, o Senhor diz: levanta-te, põe-te em pé, eu falarei contigo. E como notável experiência, o profeta afirma dizendo: e o Espírito de Deus me levantou. Observe que o Espírito Santo não derrubou o profeta, como dizem por aí que o Espírito de Deus está derrubando muita gente. Mas o profeta, ele cai em gesto de adoração e é levantado pelo Espírito de Deus como porta-voz do Senhor naquela ocasião. E tanto os homens como Daniel tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Então, amados, o cristianismo não é teórico, como muitos imaginam. Sua doutrina é, antes de tudo, experimental. É um conhecimento alcançável. Não é nada que esteja distante de nós. E leva-nos a entrar em contato com o único e verdadeiro Deus através de Jesus Cristo. Porque Cristo, ele é a via da graça, o acesso até Deus. É de uma teologia metódica e ordenada. Isto sim é o cristianismo. Esta nos ajudará a solidificar nossas convicções, do modo como nos mostra o profeta Oséias, no capítulo 6 e versículo 3, quando ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse conhecimento, ele não pode esbarrar pelo caminho. Esse conhecimento não pode parar à margem do caminho. Ato contínuo, precisamos crescer em duas dimensões. Primeiro, no conhecimento e na graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, conheçamos, mas não paremos, mas continuemos em conhecer ao Senhor. Muito bem, nós vamos agora para o 6º capítulo, a importância do estudo da teologia no ministério cristão. Bom, no meio do pentecostalismo histórico, em um dado momento, a teologia foi vista como companheira fundamental e, em outro momento, como ameaça à igreja. Muitas pessoas, em um passado não muito distante, demonizaram a teologia. Existiam aqueles que diziam que teologia era coisa do diabo. E se alguém passasse a estudar teologia, essa pessoa teria problemas de comunhão com Deus. Essa pessoa se tornaria um incrédulo. Mas não é assim. A situação, ela piorou com esse tipo de observação
sobre os malefícios de se enaltecer a razão. Veja bem, a razão é um recurso de Deus à vida humana. E principalmente quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, o Senhor, Deus nos aguarda que essa razão nossa, ela seja prestada para o serviço do reino de Deus. Agora imagine o que diz Paulo, na confrontação das razões incrédulas, ele convidando a igreja a se utilizar da razão da fé. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo traz as seguintes palavras: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo todo tipo de pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Ou seja, a razão da fé cristã é uma forma de alcançar o conhecimento de Deus e, por esse conhecimento, destruir todo tipo de fortaleza que está imprimido na mente do incrédulo. E para isso é preciso ter a razão cristã. Então existem ramificações que historicamente veio a interpretar a teologia como possível obstrução à autêntica espiritualidade. Alguns chegavam a dizer que vai se desviar se fizer teologia. Esse foi o caso inicial do pentecostalismo, sobretudo em décadas passadas. Mas graças a Deus que essa mudança vem acontecendo no âmbito das igrejas pentecostais históricas, reformada, que tem se posicionado de uma forma favorável, coerente com a decência, com a boa ordem, segundo o que nos expressa a palavra de Deus. E erradamente alimentaram a ideia de que o apego às letras, ou seja, estudar com afinco, poderia sufocar o fogo do Espírito Santo de Deus. Porque a ideia que se tinha de alguém ter o fogo do Espírito Santo, de alguém que ter o poder de Deus, eram as extravagâncias da gesticulação do corpo no meio do culto, mas o fogo do Espírito de Deus é tal como os discípulos puderam experimentar em uma última ministração de Cristo no caminho de Emaús, no capítulo 24 de Lucas, quando Cristo aparece no meio deles, parece que no versículo 42, eles testemunharam dizendo assim: ora, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Ou seja, a Escritura, a teologia está atrelada às Escrituras, anda de mãos dadas com as Escrituras, e quando deixa de andar de mãos dadas com as Escrituras, deixa de ser uma teologia bíblica, coerente com a palavra de Deus. Mas eu pergunto, entendes tu o que lês? Bom, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu estou citando 2 Coríntios, capítulo 3 e versículo 6. Porque esse texto serviu como base e fundamentação da defesa e apologia do obscurantismo. Defesa do mais difícil acesso ao conhecimento. Quando alguém pega um pequeno trecho, uma partícula de 2 Coríntios 3 e 6 para dizer: a letra mata e o Espírito vivifica. Querendo assim os que apresentam essa defesa dizer que ao passo que alguém vai estudar teologia, a letra da teologia vai matar ele. Mas a ideia que Paulo está transmitindo naquele texto é concernente à lei de Moisés. Não é falando a respeito do estudo teológico, do conhecimento de Deus, mas estava se referindo a questões de ordem de rituais, cerimonialismos, tradições, nada do que poderia trazer com isto o poder do Espírito Santo. É o que disse Jesus Cristo ao seu público no capítulo 6 do Evangelho de João. Jesus disse para eles: a carne para nada presta,
O Espírito é o que vivifica. E as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, a teologia se apega exatamente com essa palavra de Jesus. Roger Wilson assim diz: ninguém que reflita sobre as perguntas cruciais da vida escapa de fazer teologia. E qualquer um que reflita sobre as questões fundamentais da vida, incluindo perguntas sobre Deus e nossa relação com Ele, é teólogo. Por mais básico que seja o conhecimento que alguém tenha, se essa pessoa ela é prescruta, ela avança, ela tem um conhecimento de alguma coisa e passa isso para os outros, essa pessoa está passando teologia. A questão não é se fazemos teologia e a usamos, e sim qual teologia fazemos e usamos. A advertência de Provérbios nos vem à mente, nos vem à tona, de que não se aprende sozinho, isolando-se à parte, pois fazendo assim, conforme Provérbios 1 e 7 diz que os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, essa instrução, ela acontece com a cooperação de alguém participando para o outro. Desde o próprio Deus, ele participa do que ele tem para nós, tal como também alguém que recebeu o que Deus participou para ele participa para uma pessoa e demais outras que formam ali um grupo, uma sala, como vocês estão reunidos agora dentro de uma sala, ouvindo-me, a mim, ministrando esta aula. Paulo, após ser convertido, tenha ido rever a formação judaica que até então defendera e se aperfeiçoar teologicamente na Arábia. Essa constatação você encontra em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e no versículo 18. Deu para observar como isso fazia parte da vida cotidiana do apóstolo Paulo? Paulo foi o mentor teológico de Timóteo, de Tito, de Efésio, entre outros obreiros que acompanharam o ministério de Paulo de forma presencial. Em Éfeso, usou o retórico grego ou sala de palestra, um local de estudo e instrução intelectual para a educação teológica. Nós podemos ver isto em Atos 19, versículo 9 e 10. Outra verdade, Paulo, o apóstolo, gesto de tempo, tornou-se o principal sistematizador das doutrinas da igreja cristã. Você vai observar, diante desta colocação que faço, Romanos capítulo 15, por exemplo, no versículo 4. O apóstolo Paulo disse que tudo o que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que por meio da escritura tenhamos esperança. Então, a verdade que a filosofia tanto procurava, a teologia encontrou. E essa verdade é Jesus. Essa verdade é a Escritura em todo o seu arcabouço doutrinário. Bom, então, desconsiderar as mentes santas e grandiosas da igreja, de homens e mulheres que puderam escrever, que puderam compartilhar conosco das pesquisas que alcançaram, que há milênios refletem sobre Deus, quando elas estão bem perto de nós, em livros e na internet, parece até arrogância e presunção, quando eu me nego a participar desse ensino-aprendizado. Uma atitude assim despreza a demonstração bíblica de que há sabedoria na multidão de conselheiros, conforme diz Provérbios 11 e 14. Quando eu me nego também de não participar da escola bíblica dominical, eu estou rejeitando saberes, rejeitando conhecimento, rejeitando familiaridade com as Escrituras, rejeitando, portanto, familiaridade com a própria igreja. O texto de Provérbios 18, no verso 1, está escrito: o que vive isolado busca a seu próprio proveito e insurge-se da sabedoria. E a sabedoria pontuada nesse texto, ou nesses textos, é aquela sabedoria que vem do alto. Não é aquela sabedoria terrena, diabólica, porque essas últimas, ela afasta a criatura do Criador. Mas a sabedoria que a Bíblia nos apresenta
ela nos aproxima do Senhor, ela nos une mais a Deus. Isso nos torna familiar com a palavra do Senhor. Essa atitude também da rejeição do ensino, aprendizado da teologia, desconsidera outra advertência bíblica, segundo a qual aprender com outras mentes santas e comparar nosso pensamento com o delas é como afiar ferro com ferro. Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro afia o ferro, assim aprendemos nós um dos outros, tornando o nosso pensamento sobre Deus mais afiado e claros. Muitas vezes, alguém tem o prazer que os outros ouçam o que ele vai ensinar. Mas quando aquela pessoa que está ouvindo ele ensinar, vem conversar com ele a respeito do que tem aprendido por meio da teologia, essa pessoa se nega a ouvi-lo. Quanta incoerência, quanta falta de entendimento por parte de alguém que se comporta dessa maneira. Então, amados, o resultado é um conhecimento mais profundo de Deus, que, como disse Jesus em João 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa teologia, como nós temos dito aqui, é uma imersão numa diversidade do que o Senhor Deus tem revelado a nós através da sua palavra. O Dr. Wander de Lara Proença, ao enfatizar o tema em questão, explica que a ideia de preparar o vocacionado se reporta aos tempos da antiguidade, mencionada na tradição do povo judaísta, e a título de exemplo, eu quero colocar aqui a formação de profetas sobre o mentoreamento nos dias do profeta Elias, o qual tinha a escola de profetas, cujos profetas eram orientados como deveriam eles se expor publicamente segundo a vontade de Deus, para que eles não servissem de instrumento de engano a bel prazer dos reis, porque você sabe que muitos reis em Israel gostariam muito que os profetas falassem exatamente o que eles queriam ouvir. Mas Elias, ele qualifica esses obreiros para que fossem realmente profetas de Deus, e não profeta do povo, profeta partidário, exclusivista de um determinado rei, de um determinado governo. E ali tinha o internato para profetas, você vê aí, segundo Reis 4:38, o internato para sacerdotes, enfim, se globalizava em um cuidado de preparar essas pessoas para o ministério profético. Não é como alguém pensa por aí, que o que deu na cabeça ele sai por aí falando, não é bem assim. As coisas não funcionam de uma forma aleatória, do jeito que quer, da forma como pensa, do que imagina. Então, esses estudos para o ministério cristão, sobre o cuidado com a teologia, perpassa as páginas, ultrapassam as páginas do Antigo Testamento aos primeiros séculos da era cristã, adentra a Idade Média até ser revitalizado na Reforma Protestante, que foi um processo de mudança tremendo sobre questões gritantes e problemáticas que estavam acontecendo no meio da igreja. E apesar de sentir os seus terríveis efeitos, as contrariedades, as oposições a essas mudanças que deveriam acontecer pelos recursos da teologia, fundamentando as doutrinas propagadas pelos pais da igreja, pelos apóstolos, enfim, eles conseguem sobreviver ao renascimento, ao iluminismo e ao positivismo, e atualmente a própria pós-modernidade permanece aí de uma forma culminante, de uma forma poderosa, a propagação do Evangelho de Cristo, que não foi silenciado. Porque uma coisa eu digo a vocês, quando a verdade é silenciada, a mentira é aplaudida. E nós não podemos negar esta verdade, emudecer a nossa voz, mas temos que ser testemunhas para levar a verdade de Deus.
Bom, então, sempre houve, ao longo das gerações, preocupação com a capacitação bíblica e teológica das pessoas vocacionadas por Deus. E essa preocupação precisa ser retomada com mais fervor em nossos dias. Nós precisamos, nessa atualidade, aprender cada dia mais o quanto é importante, o quanto é necessário nos qualificar, nos preparar nessa dimensão da teologia. Segundo Mayat, as passagens mais complexas das Escrituras precisam ou precisaram ser interpretadas e explicadas para a edificação dos santos e para a defesa da fé. O crescimento da fé e da igreja necessitava do contínuo crescimento da teologia. Ainda hoje, quantas vezes somos desafiados a entender um texto e nós temos dificuldades para isto. Mas, como falei anteriormente, muitas mentes santas já têm elaborado muitos livros que auxiliarão o estudante de teologia a compreender mais ainda o que a Bíblia nos ensina. John Stott, falando ainda sobre suas afirmações de tudo que Paulo escreveu acerca dos judeus, não crentes de seu tempo, certamente poderia ser dito com respeito a alguns crentes de hoje, o que está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 2, quando Paulo escreveu: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Quantas pessoas em nosso tempo têm procurado demonstrar o que chamam de zelo por Deus? E quando você analisa por perto, você vai encontrar que essa pessoa está passando para o seu público exatamente tudo aquilo que faz parte de si mesmo, e não do que realmente é o que a Bíblia ensina. Aí John Stott diz: muitos têm zelo sem conhecimento, entusiasmo sem esclarecimento. É o que disse Cristo lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que dizem. E muita gente está dizendo, mas não sabe o que está dizendo. Bom, John Mackay, o doutor John Mackay, ele afirma ainda: a entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas a reflexão sem entrega é a paralisia de toda a ação. Ou seja, a reflexão, ela precisa dar às mãos a prudência, a integridade, ao equilíbrio, à coerência. Porque eu digo a vós outros que a providência de Deus neste aspecto nos dá oportunidade para o uso de nossa prudência. E quanto mais prudente nós formos em nosso posicionamento bíblico-teológico, melhor nós vamos nos sobressair. E quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, versículo 15 da sua segunda carta, ele diz a ele o seguinte: medita nestas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu aproveitamento a todos seja manifesto. Porque nós temos um público com quem nós iremos tratar a respeito de tudo, enquanto nós temos que ensinar. E nós precisamos ser bastante equilibrados. Anders Ruth diz que não é o estudo em si o que transforma um pregador em um bom pregador. Nem é a honra de ser doutor em teologia que garante em absoluto a condição de profeta, mas o estudo confere ao pregador conhecimentos formais necessários para exercer seu ofício de pregador. Ou seja, devemos nos apegar a esta questão do estudo de conhecimentos que dê fundamentação ao que vamos falar, ao que vamos dizer ao nosso público. Charles Spurgeon, ele afirmou: sejam bem instruídos em teologia e não façam caso do desprezo dos que fazem troça porque a ignoram. Muitos pregadores não são teólogos e disso procedem os erros que cometem. Em nada pode prejudicar o mais dinâmico evangelista o ser também um teólogo sadio, e com frequência pode ser o meio que o salva de cometer disparates. Ou seja,
nós precisamos ter uma teologia sadia, uma teologia complementar à luz da Escritura, para não termos problemas com aquilo que nós vamos ensinar, com aquilo que nós vamos pregar. Então, amados, diante de tudo isso exposto, nós vamos entrar agora num outro quadro sobre os grandes teólogos do mundo cristão. São muitos, mas eu selecionei alguns. Eu poderia muito bem colocar aqui uma lista enorme, o tempo não dá, mas na apostila você tem alguns apontamentos que poderá levá-los a mergulhar um pouco mais. Muito bem. Sobre os grandes teólogos do mundo cristão, aí no nosso capítulo 7 de nosso apostila, John Wesley, em uma de suas cartas, ele escreveu dizendo: o que o tem prejudicado grandemente é a falta de leitura. Sua pregação é animada, mas não é profunda. Há pouca variedade, não há extensão de pensamentos. Somente a leitura pode suprir essa carência. Juntamente com oração diária, você se prejudica em deixar de ler. Sem a leitura, nunca será um pregador profundo, nem um cristão completo. Quer goste, quer não, leia. É para o seu bem. Não existe outra maneira, do contrário, você será frívolo durante toda a vida e um pregador bastante superficial. É um dos problemas que eu posso encontrar, o que o próprio profeta Jeremias encontrou. Se você analisar, você vai encontrar no capítulo 6 e versículo 15 de seu livro. Ali Deus usa o profeta para dizer as seguintes palavras: curam superficialmente a ferida de meu povo, dizendo paz, paz, enquanto não há paz nenhuma. Ou seja, a conclusão a que se chega é que alguém pensa que está se saindo muito bem, enquanto que todos os argumentos que ele expõe ao seu público é de pouca profundidade, traz uma cura superficial. Mas a cura com profundidade, ela está fundamentada no conhecimento experimental, tendo em vista que o conhecimento ele dá ao pregador, ao ensinador, segurança sobre tudo enquanto ele vai passar para o seu público. Se você pega o Salmo 107, no verso 20, nós vamos encontrar ali a eficácia desta palavra, quando o texto diz: enviou a sua palavra e os sarou e livrou daquilo que era mortal. Ou seja, a palavra, ela tem o poder de livrar as pessoas e não de tornar a elas normais, tornar elas do jeito que estão, sem mudança nenhuma. A palavra, ela precisa transformar os seus ouvintes. O mais importante não é o sermão que você prega, o mais importante é que resultado esse sermão tem, que resultado esse ensino-aprendizado tem ao público-alvo a quem você se dirige. E os teólogos, os grandes teólogos, eles tiveram cuidado com a leitura. Jacó Arminio, ele foi um teólogo holandês. Muito jovem, ele tornou-se órfão de pai. A sua mãe, Angélica, irmãos e parentes morreram durante um massacre espanhol em Oldewalter, em 1575. Ele foi um pastor com excelente administração da palavra, embora a famosa expressão que nós encontramos sobre os pontos do arminianismo tenha a ver com Jacó Arminio, esses 5 pontos só surgiu depois da morte desse teólogo, através de um documento que levou o nome de Remonstrância, escrito por 46 ministros holandeses respeitados e chamados de remonstrantes. Então, vejamos alguns textos que fazem parte da base dos 5 pontos arminianos. Isso aqui você vai encontrar em uma coletânea publicada pela CPAD, que fala sobre a coletânea de tudo enquanto pregou Jacó Arminio. E dentro desses 5 pontos nós temos aí a depravação total. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. É o que pontua essa observação. Para que eu não possa ser considerado como pelado, como usar mentiras com respeito à palavra graça, querendo
aquilo que é a graça de Cristo e que diz respeito à regeneração. Então você observa que o posicionamento aí dentro desse pensamento teológico, dessa reflexão teológica do que pensa. Esse primeiro ponto. Eleição condicional. Deus não pode amar previamente e considerar afetuosamente como seu a nenhum pecador, a menos que ele o conheça previamente e o considere como um crente em Cristo. Ou seja, a salvação ela parte exatamente da nossa convicção em Cristo Jesus, a partir do que ele revela de si mesmo ao pecador. Outro sim, a expiação ilimitada. Portanto, Cristo também morreu por todos, sem nenhuma distinção entre eleitos e reprovados. O texto de João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo ali não são os eleitos, o mundo é toda a humanidade caída. Amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é preciso o manifesto da fé a partir da pregação do Evangelho de Cristo. Aí tem uma outra parte aí, graça resistível, porque as representações da graça que as Escrituras contêm são descritas como podendo ser resistidas e recebidas em vão. 1 Coríntios 6:1, Paulo alerta para ter o cuidado de não receber a graça de Deus em vão. Outro sim, no capítulo 6 de João, versículo 40, Cristo diz o seguinte: não quereis vir a mim para terdes vida. Cristo está encontrando pessoas resistindo o convite que ele está fazendo. E por último, perseverança ou preservação dos santos. Se Davi tivesse morrido no momento em que pecou contra Urias por adultério e homicídio, ele teria sido condenado à morte eternal, dada a evidência do pecado, e não houver tempo de reconciliação e retratação com Deus. Mas ele foi restaurado, você vai ver isso no Salmo 51, o clamor de Davi. Outro, John Wesley, foi um reverendo anglicano, teólogo britânico, e foi o líder e percussor do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. John Wesley foi uma das pessoas que mais cuidou com a questão da propagação do Evangelho, de muitas cruzadas, de forma que seus trabalhos logo foram difundidos em vários países, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, reunindo milhares de integrantes, deixando um legado de 300 pregadores itinerantes e 1000 pregadores locais, o qual era arminiano. Só após a morte de Wesley, a igreja metodista se organizou como igreja propriamente formada. Primeiro nos Estados Unidos e depois na Inglaterra. John Wesley faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 2 de março de 1791. Mas deixou um lastro de um ensino-aprendizado excelente para todos quantos estudam John Wesley e a teologia que ele expõe. Nós veremos alguns nomes que representam a erudição pentecostal na atualidade, os livros que devem ser pesquisados pelos pentecostais que buscam a solidificação de sua teologia. Há cada vez mais pentecostais interessados na consolidação da teologia pneumatológica pentecostal. Então vamos lá. Nós temos aqui Anthony Palma. Ele é pastor ordenado pela Assembleia de Deus norte-americana, é mestre em teologia, em divindade, doutor em teologia na mesma instituição, Newark Theological Seminary. Obra em inglês que ele tem, The Holy Spirit, o Pentecostal Perspective. Obra em português, O Batismo no Espírito Santo e com Fogo, publicado pela CPAD, um excelente livro, vale a pena você comprar e estudá-lo. Nós temos também Craig Keener, um doutor em estudos neotestamentários pela Universidade de Duke,
já esteve no Brasil por diversas vezes, inclusive a editora Vida Nova o convidou para um seminário teológico sobre o Espírito Santo, um congresso nacional da editora Vida Nova. Ele esteve presente. E existem algumas obras em português, como o comentário bíblico de Atos, o Novo Testamento da editora Atos. Em breve a editora Vida publicará o comentário bíblico cultural. E isto é, eu volto aqui e digo que publicou, né? E vale a pena você estudar, é um teólogo bastante humilde, simples e uma pessoa muito bem preparada. Douglas Oss é teólogo formado pela Universidade Western Washington, com mestrado na Assembleia de Deus, seminário teológico e doutorado pela Westminster Theological Seminary. Bom, hoje ele atua como professor no seminário oficial das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ele tem muitas obras, inclusive em inglês, inclusive uma obra em português, colaboração no livro Cessar os Dons Espirituais, publicado pela editora Vida. Além dele, nós temos também Frank Ayrton. Ele é pastor ordenado pela Igreja de Deus, mestre em teologia pelo Seminário Teológico Columbia, e tem diversos doutorados em línguas bíblicas, estudos paulinos, e deram pela Universidade St. Louis. Então, tem muitas obras em inglês, de maneira que também em português nós encontramos que ele é coautor do comentário bíblico pentecostal publicado pela CPAD. Gordon Fee, pastor ordenado pela Assembleia de Deus norte-americana, hoje é professor emérito do Regent College e um grande teólogo. Ele também serviu no quadro consultivo do Instituto Internacional para Estudos Cristãos. E no Brasil nós temos algumas obras em português publicadas por ele. Paulo, o Espírito e o Povo de Deus, edições Vida Nova. Também Rick Nunes é pastor ordenado pela Assembleia de Deus norte-americana e atua como missionário no Equador, mestre em teologia prática pelo Luther High Seminary e doutor pelo Trinity Evangelical Seminary, obra em inglês, Pentecostal in the Academy. Então, essa obra em português, ela está disponível pela editora Vida com o título Pentecostal de Coração e Mente. É um volume excelente para você que às vezes tem essa dificuldade em questão do uso da intelectualidade. Ele vai mostrar no livro dele aquela luta tremenda do movimento do intelectualismo, aquela confrontação, aquela briga terrível entre pentecostais que queriam rejeitar o estudo da teologia. É um livro por demais excelente, cujo livro eu tenho ele comigo também. Temos Robert Menz. Ele fez mestrado no Fuller Theological Seminary e doutor em Novo Testamento pela Universidade de Aberdeen. Então, você pode ter acesso a muitos materiais, inclusive aqui no Brasil, em português, tem o livro Pentecostes, publicado pela CPAD, e você pode encontrar O Poder do Espírito em coautoria com William Menzies, da editora Vida também, tá bom? Roger Stromist, talvez seja o mais importante teólogo pentecostal dos últimos 40 anos, especialmente por causa da obra o carismático, a teologia carismática, né? Com formação pelo Regent College, doutorado em Bible College Christian. Hoje, ele atua como diretor, como professor, associado na Bíblia e teologia, e você pode participar de algum material dele disponível aqui no Brasil, a obra em português. Ele é co-editor da obra Comentário Bíblico Pentecostal da CPAD. Temos também Will Hildebrand, com formação teológica pela Regent University. Ele atuou como diretor do Pan Christian College em Nairobi, Quênia. Então, queridos,
há uma grande lista, cada vez maior, de teólogos carismáticos ou continuistas que são importantes para a leitura dos pentecostais, né? Especialmente no estudo sobre dons espirituais e a teologia do Espírito Santo na perspectiva paulina. Tem vários nomes citados aí, outros teólogos pentecostais já mortos e que vale sempre a leitura: William Menzies, Stanley Orton, Donald Gee, Rodman Williams, Mike Pearman. Temos também Antônio Gilberto, que há pouco tempo faleceu, o ano passado. São grandes homens que merecem também a nossa consulta, o estudo da matéria apresentada por eles. Louvado seja Deus. Muito bem. Agora nós vamos falar aqui sobre a visão panorâmica da teologia ao longo da história. George Dubai colocou essa questão de forma bela e ao mesmo tempo angustiante. Ele diz que todo historiador se extenua para conseguir a verdade. Essa presa escapa-lhe sempre. Ou seja, dentro de uma história, não existe uma única vertente, existe uma diversidade de vertentes, de olhares. Alguém olha de um lado, aquela história, de um outro ângulo tem uma outra pessoa tendo um olhar para a mesma história. E às vezes, conseguir esta verdade, ela escapa-lhe sempre. E não é fácil, é árduo o trabalho para um historiador conseguir a verdade necessária para o que ele está levantando como pesquisa. Bom, o período primitivo, nessa visão panorâmica da história da teologia, os teólogos do primeiro século muito pouco conseguiram fazer para erigir num sistema as verdades cristãs. Muito pouco eles puderam conseguir. Alguns deles, como Tertuliano e Justino, o Marte, ocuparam-se em apresentar uma apologia dos cristãos ante as autoridades de Roma. Mas nós temos muito material acessível para que você entenda de fato todo esse olhar dimensional da história da teologia. Nós vamos estar pontuando aqui poucas coisas. Então, dentro disto, tiveram eles ainda de lutar contra o paganismo e as heresias, para poder sacudir e enxugar de tudo enquanto era problemático para a teologia cristã. E nem por isso suas obras deixaram de ser marcadas pela excelência. Há um livro chamado História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, que no bojo do livro ele comporta muitas informações ao redor da escritura, do que já foi canonizado e prontamente escrito para nós. Tem muitas informações necessárias. Eusébio de Cesareia, ele pede autorização ao imperador Constantino para escrever a história da igreja, uma história complementar que vai além de Atos dos Apóstolos. Tá bom? Então, o sistema mais completo do período foi erigido por João Damasceno, no ano 700 a 760 depois de Cristo. O seu sumário de fé ortodoxa é considerado a primeira teologia sistemática propriamente dita. Damasceno é o maior teólogo da Igreja Católica grega da época. É visto e reconhecido e elegido por muitos teólogos como o maior teólogo da Igreja Católica grega. Agora, o segundo passo, a Idade Média. Depois da história primitiva da igreja, vamos para a Idade Média. Foram erguendo com paciente meticulosidade o edifício da dogmática cristã por princípios cultivados em Aristóteles. Muitos teólogos tomaram emprestado muito do que era da filosofia aristotélica para fundamentar alguns pontos cruciais da teologia. Destacam-se nesse período os nomes de Anselmo, Abelardo, Pedro Lombardo e Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele é considerado como
o grande gênio da teologia e da filosofia no ramo da Igreja Católica. A obra que mais se destacou foram as Institutas da Religião Cristã de João Calvino, publicada em 1536, essencialmente trinitariana e procura ressaltar a soberania de Deus. Ele defende a doutrina da Trindade cristã. É um dos livros de maior influência na história da Igreja cristã. Em seus 4 livros, Pedro Lombardo cita os escritos de Agostinho e de outros grandes teólogos. Foi, porém, com Tomás de Aquino que a teologia escolástica, por que não dizer a teologia ortodoxa, ela alcançou o apogeu. Embora muito criticado, ridicularizado por alguns, a escolástica, alguns fazendo até críticas assim um pouco reducionista, de reduzir ao ridículo essa escola, mas ela teve de muita serventia, foi muito importante na época, e a Suma Teológica foi adotada como o pensamento oficial da Igreja Católica, pelo que Aquino deixou uma obra inigualável, tanto no campo da teologia quanto no da filosofia. Embora muitas vezes a filosofia mal acertada, mal dirigida, nos ensina tudo a respeito de nada. Mas aquela filosofia sadia, como Paulo escreve aos Colossenses, dizendo, cuidado, no capítulo 2, versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com as suas vãs filosofias, as suas vãs sutilezas, que é segundo o rudimento do mundo, segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. Então Paulo diz que Cristo tem uma filosofia, e a filosofia de Cristo é a verdade absoluta. O diferencial entre a filosofia de Aristóteles e Platão e de tantos outros com a filosofia de Cristo é que a filosofia aristotélica, platonista, enfim, de tantos outros, elas perguntam e Cristo não pergunta. Cristo, ele revela. Jesus não sai por aí perguntando a respeito das coisas. Não, ele é a fonte de todas as filosofias. O período da Reforma. Essa época viu surgir 2 grandes sistemas teológicos. Primeiro, a Suma Teológica de Aquino, preferida católicos, como eu já coloquei aqui, que Tomás de Aquino é tido como um grande filósofo da Igreja Católica. Segundo, o credo de Nicéia pelos protestantes e a doutrina de Agostinho referente ao pecado e à graça, e Agostinho é visto como o doutor da graça. Outros sim, rejeitando as tradições, elegeram a Bíblia como a sua única regra de fé e conduta. A palavra de Deus, ou conhecido como uma das solas, né, sola escritura, somente a escritura como regra de fé e prática, ou a materialização da fé, uma vez pregada pelos santos apóstolos até os dias de hoje. Um dos maiores teólogos da Reforma foi Philippe Melanchthon, sua Loci Communis, publicada em 1521, teve tamanho sucesso que alcançaria ela 80 edições enquanto ele ainda estava vivo. O sucesso foi tamanho enquanto ele estava vivo ainda. Então, entre os católicos foi Belarmino, o teólogo de maior relevância de 1542 a 1521 depois de Cristo, que se destacou também como um grande escritor nessa área teológica para o seu público da época. Aí vem agora o 4º período, que é o período confessional. Este período que abrange os séculos 17 e 18, marca os grandes sistemas teológicos e admiráveis dogmáticas mantidas e sustentadas naqueles dias. Os escolásticos protestantes, seguindo os católicos medievos, empenharam-se por apresentar um ordenamento completo das doutrinas da Reforma Protestante. E nós podemos ver aí que tudo isso era a fim de que a igreja se mantivesse imune às influências romanistas.
Nós sabemos, segundo a historicidade da Igreja Católica, que no ano 39 até o ano 138, essa entidade, ela manteve o seu posicionamento coerente com as Escrituras. Do ano 138 para frente, ela começou a ter problemas de ordem doutrinária, a corrupção doutrinária, quando a partir daqueles dias, primeira heresia cometida foi o batismo infanto, o batismo de recém-nascidos. Em seguida, pessoas que eram amigos das autoridades religiosas da época, pessoas gentílicas, de uma mente ainda não regeneradas pelo poder de Deus, pessoas de uma mente não discipuladas, eles começaram a trazer para dentro da igreja tudo aquilo que eles acreditavam como divindades, as esculturas que vieram para dentro, e isso trouxe algo danoso para dentro da igreja, e começa a surgir o cisma, um clima desagradável dentro da obra de Deus naqueles dias. E se desencadeia a partir de então o processo avolumado de uma reforma urgente dentro da Igreja Católica. Pouco faltou para que os herdeiros de Lutero não substituíssem a Bíblia pelas tradições que o protestantismo já possuía. Foi assim uma luta de sério risco. Corria-se o risco de se considerar os credos e artigos da fé luteranos e calvinistas como superiores à palavra de Deus. Sobre tudo isto, os apóstolos procuraram, acima de tudo, evitar que tal problema pudesse acontecer nos dias de seu ministério. Eles não negavam de maneira alguma de pregar o evangelho puro e santo, de maneira que quando Paulo, por exemplo, ele chegou levando a palavra de Deus, eu não me recordo, os bereanos, muito bem, chegou em Bereia, foi ministrar a palavra de Deus, e enquanto Paulo estava pregando a palavra do Senhor em Bereia, os bereanos, eles consultavam a Escritura, se tudo enquanto Paulo estava ensinando, correspondia à palavra de Deus, e eles puderam constatar como a ministração de Paulo estava perfeitamente associada com o que a Escritura dizia, e muitos daqueles creram em Jesus. Ou seja, o destaque maior em toda a pregação não é o teólogo que desenvolveu a partir da Bíblia uma teologia, mas o próprio Jesus Cristo, que é o Salvador de todos nós. Quinto período, que é o período moderno. As teologias sistemáticas, como hoje as conhecemos, começaram a surgir a partir de 1800. Elas foram produzidas por várias escolas. Dentre essas escolas, vamos analisar aqui. Primeiro, a escola Schleiermacher enfatizava a consciência como fator predominante da fé cristã. A consciência como fator predominante da fé cristã. Eu vejo isto como importante. Quando Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1 da sua primeira carta, parece-me que no versículo de número 7, se não me falha a memória, Paulo dizia para Timóteo, alguns não tendo boa consciência, vieram a naufragar na fé. O próprio Paulo, quando chega diante de uma das autoridades religiosas, por exemplo, o rei Agripa, ele diz que foi fiel à visão celestial, ou seja, aquele chamado que ele recebeu de Cristo. E no mesmo discurso que ele tem ali diante do rei Agripa, ele diz que foi convicto de sua consciência, de manter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Uma segunda escola, a escola racionalista, que colocava a ênfase sobre a razão, foi profundamente influenciada pelos alemães. E nós encontramos muitos teólogos alemãos que foram pessoas muito bem comprometidas com a verdade bíblico-teológica. Aí veio a escola de mediação, essencialmente evangélica, procurava adequar-se aos tempos modernos, e hoje em dia nós temos sérios problemas, por exemplo, a teologia deísta,
o chamado movimento deísta ou deísmo, que é aquela ideia de que Deus é incapaz de saber o futuro, de conhecer o futuro, e começa a reduzir ao mínimo valor possível os atributos especiais de Deus, como, por exemplo, a onisciência, a onipresença, a onipotência. Então, você que está estudando teologia, entenda que Deus é capaz de conhecer o futuro e que Deus é capaz de conhecer o presente. Deus, ele é capaz de estar por dentro de tudo enquanto acontece nos céus, na terra, no mundo e fora dele. E dentro desse olhar também, da modernidade, existem os chamados teísta, não é deísta, são os teísta, que dizem que Deus fez os céus e a terra, nos criou, nos colocou aqui, e Deus abandonou tudo isto e nos deixou aqui à mercê da própria sorte. Esse probleminha já estava presente no dia do profeta Ezequiel. Se você pega capítulo 9 de Ezequiel, no versículo 1 em diante, você vai ver o profeta constatando essa problemática já no passado, lá bem longe, no dia do profeta Jeremias, quando o povo dizia assim: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mas isto não é verdade. O Salmo 37 diz algo a respeito de um Deus tratável, pois o texto diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então os textos estão dando conta da informação que Deus é o Senhor que intervém nos problemas e necessidades humanas na terra. Aí temos a escola hostil, além de aceitar o Cristo histórico, tinha a Bíblia apenas como mero registro da revelação. Às vezes alguém começa a colocar de uma forma tão simples e tão leiga as coisas, a ponto de considerar a Bíblia como um mero livro, um livro qualquer, e também o Cristo histórico apenas, e dizer que é só o que se resume à história e que hoje isso não tem garantia e importância alguma, como Rudolf Bultmann, que chega a dizer que os textos da Bíblia são mitos, no sentido de querer colocar para nós que os eventos, muitos eventos que estão ali, eles não podem se repetir, eles não podem acontecer nessa atualidade, como alguns milagres e curas. É bem verdade que Cristo não vai ressuscitar de novo, já aconteceu uma única vez. O sacrifício de Cristo não vai acontecer novamente, já aconteceu uma única vez. Como a própria Bíblia diz em Hebreus, que é um sacrifício uma vez só, né? Muito bem. A Igreja Metodista, ela passou a elaborar suas doutrinas a partir dos escritos de John Wesley. Os calvinistas, por exemplo, também foram representados por Jonathan Edwards, Timothy Dalwich. E os batistas, por seu turno, teriam em Strong o seu mais ilustre representante teológico também, dentro dessa visão panorâmica. Entre os pentecostais destacam-se Myer Pearman e Stanley Orton. Este, aliás, vem sendo considerado um dos maiores pensadores cristãos da atualidade. Vale a pena você ler Myer Pearman, por exemplo, Teologia sobre as Doutrinas da Bíblia. É um livro publicado pela editora Vida. Ele já teve uma venda de um grande recorde. É um livro valiosíssimo, de grande importância, estudado e lido por muitos. Stanley Orton também, a CPAD, tem publicado material dele, tem livros de teologia sistemática de Stanley Orton, muito importante para você que é um estudante da teologia bíblica pentecostal. Eu quero aqui colocar algumas considerações finais, passar para os nossos alunos, tendo em vista que eu estou agora encerrando esta aula, e agradecer aqui aos nossos amigos pastores, que são os motivadores, que são as pessoas que colaboram em muito com todo o alunado que está concentrado nesta sala de aula, para juntamente participar conosco deste grande projeto.
Agradecer ao pastor João Carlos, presidente da Assembleia de Deus da Sede Seta em Augustinópolis, e que está aí à frente deste trabalho. Que Deus lhe abençoe grandemente, com todo o alunado que está aí sobre o seu acompanhamento. Ao pastor Marcelo Farias, presidente da Assembleia de Deus da Sede Seta em Recursolândia, o qual também é supervisor da área 16, um grande abraço, que Deus continue lhe abençoando em um grande projeto que você está desenvolvendo aí, maravilhoso, estou sabendo, está frutificando deveras, que é Cristo em minha casa. Também ao pastor Sérgio, presidente da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira em Recursolândia. Que Deus lhe abençoe grandemente com os alunos de sua denominação que estão juntamente conosco participando. Ao pastor Gilvan, presidente da Assembleia de Deus da Sede Seta de Taquarussu, um grande homem de Deus, meu amigo, uma pessoa bastante didática, bastante preparado, pessoa culta na área cristã, um grande homem de Deus. Que Deus lhe abençoe grandemente, a sua esposa e toda a igreja sob os seus cuidados pastorais. Além desses, quero também aqui agradecer aos tutores, a irmã Mariane, da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, a irmã Socorro, também aí do Núcleo de Recursolândia, que é membro da Assembleia de Deus do Ministério da Sede Seta, e também Neusilene e o seu esposo Aldair de Augustinópolis, né? Aldair, que está ali juntamente com a sua esposa à frente desse núcleo. Que Deus os abençoe grandemente. A irmã Késia, tutora também do núcleo de Taquarussu. Muitíssimo obrigado pelo carinho da atenção de todos vocês que estão nos acompanhando nessas aulas telepresenciais. E eu quero aqui prestar algumas informações. Lembre-se que a aula 3, ela estará disponível no dia 8 desse mês de abril de 2019. A aula 3, tá? Essa aula 3, ela será feita em casa, que é IEAD, e a avaliação no dia 21 de abril deste ano de 2019, certo? Então, participe, colabore, aproveite o tempo que lhe é necessário. A Bíblia diz que para tudo há um tempo, Eclesiastes 3:1, para tudo há um tempo e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E que você fundamente o seu propósito de continuamente estar estudando teologia. Muito obrigado pela atenção. Sou o pastor Gutenberg Pimentel, agradecido sou por tudo a Deus, por todo esse evento, por todo esse trabalho que nós estamos realizando aqui. Que Deus abençoe grandemente a nossa equipe, pastor Adilto Cruz, como também o nosso amado irmão Jaime, que é muito entendido na área da tecnologia, tem desenvolvido um excelente trabalho. Que Deus abençoe a todos, um abraço e até a próxima vez. A paz do Senhor.